Escutelers, sejam muito bem-vindas ao Escuta Ela Podcast. O episódio de hoje é extremamente importante e especial para mim. Hoje a gente está gravando isso em setembro, especialmente dia 12 de setembro, esse mês que é considerado o Mês Flor, que é um movimento que fala sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero. Esse tema que ainda gera muitas dúvidas, medos e inclusive muitos tabus. E é por isso que hoje, junto com o BIP, eu trouxe a minha médica, a minha ginecologista, Juliana Codato, pra gente falar um pouco mais sobre esse tema, conversar mais sobre o HPV, tirar algumas dúvidas e falar sobre a importância da vacina. Ju, seja muito bem-vinda, tô muito feliz de estar com você aqui. Fê, obrigada pelo convite, tô muito feliz com ele também e muito animada para falar desse tema que de fato é muito relevante, muito importante. Eu acho que você pode impactar muita gente e fazer a diferença abordando ele dessa maneira. Que bom, eu espero que sim, até porque aqui eu acho que tudo é muito simbólico na minha vida, né? E estar aqui falando com você agora, ter tido esse convite da BIP de estar aqui também falando sobre a vacina é muito simbólico por tudo que aconteceu ano passado. E eu acho que aqui, nesse ambiente do meu podcast, é um ambiente seguro para mim, onde eu até quero trazer um pouco da minha história, da minha trajetória, que inclusive foi com você, para alertar outras mulheres, até porque quando eu descobri que eu tinha um tipo de HPV, foi justamente por conta de um episódio de podcast que eu escutei de uma outra mulher. Então, tá aqui falando sobre isso no meu podcast é super simbólico, porque é isso. Quem sabe alguém escute aí e fale, que nem eu, que tava no carro dirigindo no trânsito e fale, putz, acho que faz um tempo que eu não faço meus exames, acho que, na verdade, eu deveria agendar uma consulta com a Ju, que faz tempo que eu não vou. E foi esse insight que me deu durante um episódio que, enfim, me ajudou bastante e me salvou de consequências que, infelizmente, poderiam ser bem chatas, né? É isso, com certeza, Fê. Eu acho que a conscientização de não deixar passar o segmento, a prevenção, né, é o mais importante, porque a gente perdeu um timing ali na abordagem, né, porque a vida ela é corrida, e aí mil coisas, e a gente tinha feito um segmento lá atrás, e no fim ele acabou se perdendo um pouquinho e deu tudo certo, mas o ideal é que a gente esteja sempre atenta à nossa saúde genital para prevenir desfechos piores, né? Claro. Eu vou falar mais pra frente um pouco sobre a minha história, mas agora eu queria trazer um pouquinho, assim, a introdução sobre esse assunto realmente, porque talvez tenham pessoas que nem saibam direito o que é. Eu, honestamente, antes de fazer o tratamento, também era muito leiga no assunto. Então vamos começar do começo. Ju, explica pra gente o que é o HPV. Fê, bem importante essa pergunta, e é exatamente isso que você falou, porque hoje a gente ouve, não tem ninguém que não tenha ouvido falar do HPV. Mas é muito frequente a mulher sentar aqui na minha frente e ter milhões de dúvidas a respeito do que de fato ele é e o que de fato ele pode causar, qual é o impacto dele na nossa saúde. Então o HPV ele é um vírus, é o papilomavírus humano, e ele é o grande responsável pelo câncer de colo de útero na mulher. Mais de 99% dos casos de câncer de útero são relacionados à infecção do HPV. E o mais interessante e a importância de ser tão abordado é que o câncer de colo de útero ele é prevenível. Então, trazer informação sobre diagnóstico e prevenção pode evitar esse desfecho desfavorável. E é um tema que gira em torno de muito tabu, né? Até porque, enfim, envolve sexualidade, então as pessoas têm uma certa dificuldade de falar sobre o tema. Eu, inclusive, lembro que quando eu trouxe meus exames pra você e você começou a introduzir o assunto, a primeira sensação que eu tive foi vergonha, muita vergonha. E uma sensação de estar errada, sabe? De ter feito alguma coisa errada. Então, é muito complexo a gente falar sobre isso. Eu queria saber como que você enxerga esse tabu e como que a gente poderia ir desmistificando aos poucos. O tabu é muito grande mesmo, Fê. E ele existe porque é um vírus predominantemente de transmissão
sexual. Então, quando a gente fala de DST, que é a doença sexualmente transmissível, a gente já se assusta, né? Tudo que envolve sexualidade carrega ainda, né, muito preconceito, muito constrangimento, e muita gente ainda evita conversar sobre isso, né? E aí a gente acaba não abordando prevenção, exame, vacinação. E aí, além disso, o HPV ele costuma ser silencioso. Então, na maioria das pessoas, não dá nenhum sintoma. Assim, parece que é um assunto distante, né? E, na verdade, ele é muito comum. Então, é um tabu, mas a gente tem dados de que mais de 80% das pessoas sexualmente ativas tiveram já contato em algum momento com HPV. Então, o que eu posso falar do HPV é que ele é onipresente e silencioso. Ele tá aí em todo mundo. E por ele ser tão prevalente, ele tá tão presente, que é importante a gente quebrar esse preconceito e esse tabu para informar, porque a prevenção ela é eficaz, segura, né? E pode mudar a vida das pessoas. E assim, Ju, aqui a gente tá falando numa maioria de mulheres, justamente porque a gente tá falando, né, da prevenção do câncer de colo de útero. Mas eu queria entender, homens também conseguem pegar o HPV? Qual que é a diferença entre mulher e homem nesse? Se a gente pensa, né, que a transmissão é na sua maioria sexual, tá relacionada tanto ao homem quanto à mulher. Lá atrás, a vacinação começou nas meninas. Hoje ela já é indicada para homens e mulheres para prevenção, né? Porque se eu imunizo os homens e se o contágio é sexual, eu garanto o quê? Uma proteção de rebanho, que a gente chama. Se o homem não está contaminado pelo HPV, ele não transmite para a mulher e vice-versa, né? Então, todo mundo tem que tomar cuidado. O que acontece é que é muito mais falado em relação à mulher, porque o dano pode ser muito maior para a mulher. Então, o câncer de colo de útero que mata, ele acomete mulheres. E outra dúvida que eu acredito que muitas pessoas têm é quais são as formas mais comuns de transmissão? Então, assim, você já falou que é, né, na forma, no ato sexual, mas é só a partir do ato sexual, por exemplo, sem camisinha, só pega quem tem muitos parceiros, né? Acho que esse é um mito que a gente tem que tirar da mente das pessoas. E também, assim, mulher com mulher, é possível pegar homem com homem, ou é justamente nos parceiros heterossexuais? Enfim, acho que a gente tem que tirar essas dúvidas, porque eu acho que são coisas que a gente não pergunta muito no dia a dia, mas que a gente tá aqui pra justamente falar sobre isso. E às vezes a gente tem uma falsa informação, uma falsa convicção, e a gente se sente falsamente seguro e protegido, né? Então, o contágio, ele é predominantemente sexual, a partir da relação. O preservativo, ele pode diminuir, sim, a contaminação, mas ele não anula. Por quê? Porque o simples contato íntimo, pele com pele, já pode transmitir. E aí fica claro que em relações mulher com mulher, homem com homem, mesmo sexo, sexos diferentes, não importa isso. Quando tem um contato íntimo, pele com pele, genital com genital, mesmo sem envolver penetração, você está sujeito a se contaminar. Isso é muito legal de falar, porque, inclusive, quando eu trouxe a primeira vez o assunto nos meus stories, eu tive um relato de uma seguidora que eu achei tão real, sabe? Que ela veio falar assim, Fê, eu senti tanta vergonha porque eu tinha acabado de começar a minha vida sexualmente ativa, eu só tinha transado, né, com uma pessoa, usando preservativo, e quando eu fui fazer o exame, eu dei positivo pro HPV, eu não acreditei, sabe? Eu fiquei apavorada e fiquei com muita vergonha, porque eu falei, gente, eu fiz tudo certinho, assim, né? E mesmo assim, aconteceu. Então, mais uma vez, como é importante a gente fazer nossos exames de rotina, né? Exatamente. E uma boa orientação antes de iniciar a vida sexual também pode diminuir muito hoje o risco do contágio. Porque se você está adequadamente protegida e vacinada, hoje a gente sabe que a gente consegue prevenir até 90% dos casos de câncer de colo do útero.
É importante a gente ressaltar aqui que o HPV ele não é uma doença, até para aquela questão que você falou do mito, né, que envolve a gente falar, nossa, mas o meu exame de HPV deu positivo. Uma vez que eu falei que a prevalência é muito alta e que praticamente todo mundo que é sexualmente ativo teve contato com o vírus ao longo da vida, é importante a gente deixar claro que o HPV ele é um marcador. Então, ele vir positivo não significa que você vai ter uma doença. Significa que você tem que estar mais atento, complementar seus exames e fazer um segmento adequado para evitar que possíveis lesões possam virar algo mais perigoso. O nosso próprio corpo, a nossa imunidade, na grande maioria das vezes, vai ser responsável por erradicar, por não deixar o HPV progredir e eliminar ele do nosso corpo. Se a gente for observar aí os estudos disponíveis, em segmentos de 1 ano e meio, 16 meses, menos de 20% dos HPVs se mantêm positivos após a contaminação. Então, o contato, ele é praticamente universal. Agora, a doença, ela não é tão frequente. Então, por isso que o segmento é muito importante. Entendi. E eu acho até que, bom, é o que eu disse, eu tô aberta a conversar sobre o meu caso aqui, como uma forma também de falar para as mulheres e explicar o que aconteceu, enfim, para também prevenir as pessoas. No meu caso, eu fiquei um tempo sem fazer os exames e por conta disso, o meu quadro evoluiu para a doença em si, certo? Foi isso que aconteceu? Eu não sei falar tecnicamente o que aconteceu. Certo, Fê, a gente tinha feito o exame de HPV e o Papa Nicolau. No Papa Nicolau, a gente tinha uma lesão inespecífica, que poderia ser só inflamatória, poderia ser causada pelo HPV, mas a gente tinha sim HPV de baixo e de alto risco. Então, só para explicar, o que é o HPV de alto e baixo risco? O HPV de baixo risco é aquele que pode causar as verrugas, que são lesões visíveis e que assustam muito mais do que o de alto risco a olho nu. Mas eles não causam o câncer de colo do útero. Já o HPV de alto risco é aquele que é invisível a olho nu, mas que no longo prazo pode levar a lesões pré-cancerígenas e que, se evoluírem, podem virar o câncer de colo do útero. Aí passou um tempo, tal, perdemos um pouco do segmento, 1000 coisas aconteceram na sua vida, o que é normal, que acontece na vida de todo mundo. E aí depois no segmento seguinte, a gente observou já uma lesão maior, né? Mas ainda era uma lesão pré-maligna, ou seja, você ainda assim se agiu no tempo certo. A maioria das lesões, elas vão demorar 10 anos para virar algo maligno de fato. Então você não ficou um tempo longo sem fazer seu exame. Poderia ter evoluído? Poderia, por isso que o segmento adequado é tão importante. Dito isso, demos sorte, tivemos uma lesão pré-maligna e resolvemos com a cirurgia, que foi a cirurgia de alta frequência, que retira a parte acometida do colo do útero, e tivemos um sucesso enorme com bordas livres e um segmento negativo depois. E agora estamos fazendo um segmento bem bonito e regular. Sim, tá tudo certo, graças a Deus. Eu acho que também, mais uma vez, vale falar sobre a escolha, né? Uma escolha de um profissional de confiança para estar com você nesse momento. Então, estar com você foi muito especial, foi muito importante para não só no apoio emocional também, porque quando eu recebi a notícia eu fiquei muito chateada, né? Eu fiquei triste, eu fiquei com vergonha, eu fiquei preocupada, porque a gente não entende muito bem. Então, ter um profissional que te auxilie nesse processo é muito importante. De confiança. Vem até a dúvida, né, Ju? E agora? O que eu vou falar pra minha mãe? Exato, eu lembro de falar isso. Falei assim, e agora como é que eu vou contar pro meu pai que eu vou ter que fazer essa cirurgia? Foi a minha primeira preocupação, pra você ver como realmente, ao invés de pensar em mim, no meu futuro, na minha saúde, a minha primeira preocupação foi o que vão pensar de mim? Pra quem que eu vou falar e pra quem que eu não vou falar, né? Eu fiquei com muita vergonha mesmo, uma sensação inclusive de culpa, por achar que eu tinha feito algo de errado em alguma relação minha. E essa coisa da gente não saber, né, exatamente. Se você tivesse mais informação, talvez você não tivesse sentido tudo isso.
Exatamente. Por isso que, pra mim, é muito especial estar fazendo esse podcast pra auxiliar as pessoas. E aí, eu não tinha a vacina, agora eu estou fazendo o tratamento, né, junto com a BIP. Queria até te perguntar, você acha que se eu tivesse tido a vacina antes, a chance disso acontecer teria sido nula? Como é que funciona? A vacina é o grande protetor para contaminação. A vacina não é tratamento, né? A vacina é prevenção. Então é o primeiro passo. E ela vai mudar, sim, o desfecho, ela vai mudar o segmento e ela vai mudar os dados no longo prazo que a gente tem em relação ao câncer de colo do útero. E é muito interessante a gente observar, por exemplo, os dados da Austrália, que foi uma grande precursora na vacinação universal da população, com um grande programa de saúde pública, e eles estão caminhando para a eliminação do câncer de colo de útero na população deles. Aqui a gente ainda tem uma taxa vacinal no Brasil inferior à da Austrália, mas subiu bem, a gente conseguiu aumentar bem nos últimos anos a nossa taxa de vacinação da população, tanto meninos quanto meninas. Meninas ainda são mais vacinadas, mas a informação tem sido muito difundida a respeito da importância de se vacinarem meninos e meninas, homens e mulheres. Tem data limite, assim? Tem idade mínima e idade máxima para poder tomar a vacina ou não? Fê, a vacina, ela tá descrita em bula para ser tomada de 9 a 45 anos, porque é a idade em que foram feitos testes com a população. Agora, off-label, já se tem recomendado vacinar mulheres mais velhas, né? Porque sim, quanto mais jovem, melhor. Então, a partir dos 9 anos, devemos vacinar meninos e meninas, porque a nossa imunidade, a chance da gente ganhar a imunidade mais importante, mais relevante, é maior. Então a gente perde essa capacidade de criar uma imunidade tão importante com a idade, mas ela ainda acontece. E como a gente continua se expondo ao vírus, é muito interessante que a gente mantenha toda a população sexualmente ativa vacinada. E falando de vacina, é legal da gente falar também que quem está vacinado com a quadrivalente, que era a vacina que a gente tinha antigamente disponível, deve se revacinar com a nonavalente, porque a vacina quadrivalente, ela protege contra os 2 subtipos que causam mais verrugas e 2 subtipos que causam mais câncer de colo do útero. Então, 2 subtipos que causam lesões não cancerígenas e 2 subtipos que podem evoluir para lesões cancerígenas. Já a vacina nonavalente protege contra 5 tipos de HPV adicionais de alto risco, ou seja, diminui muito a chance do câncer de colo de útero. Se a gente tinha uma redução da chance de até 70% mais ou menos de ter um câncer de colo do útero com a vacina quadrivalente, esse número melhorou para 90% com a vacina nonavalente. Então, todo mundo deve ser vacinado com a nonavalente, mesmo quem já tomou a quadrivalente anteriormente. Legal, isso é muito importante falar. E é tão, assim, mais uma vez, eu me sinto muito honrada de estar falando sobre isso aqui hoje, por também estar podendo trazer benefícios, né, para as pessoas junto com a BIP. Então, a gente tem um cupom de desconto que está rolando, que nesse mês vai dar R$100 de desconto na vacina contra HPV. Eu tenho outros cupons também, escuta ela, que vai dar 15% de desconto em exame, 5% em vacina, ou R$50 de desconto também na primeira compra dentro da BIP. Mas é muito legal, assim, tá tendo esse incentivo de estar falando para as pessoas irem atrás da vacina, dando esse benefício de ter R$100 de desconto, porque isso já ajuda, né, de alguma forma. Então, por favor, quem estiver aqui escutando, vai atrás. E eu acho que também queria falar, Ju, sobre os exames que a gente deve fazer para ajudar a detectar e prevenir qualquer tipo de HPV. Então, Fê, é isso, né? Recentemente tem até mudado um pouco da estratégia de exames, né? Até na rede pública tem se incluído a pesquisa do HPV.
Na rede particular, a gente acaba fazendo em conjunto o Papa Nicolau com a pesquisa do HPV e é muito mais fácil da gente fazer uma colposcopia também, se a gente tiver um HPV positivo com alguma lesão no Papa Nicolau. É uma maneira importante de prevenção também. Então, assim, falando da prevenção, o que vai prevenir que tenhamos um câncer de colo do útero? Primeiro, o rastreio adequado. Exames de rotina ginecológicos, que incluem, claro, a pesquisa do HPV e o Papa Nicolau, a vacinação, que é o carro-chefe dessa prevenção para todas as meninas e meninos a partir dos 9 anos. E você fala muito também, né, Fê, nas suas redes, do estilo de vida, né, e o quanto isso é importante para a prevenção está muito bem estabelecido também. Então, evitar o tabagismo está muito bem descrito na literatura como um fator importante para evitar a contaminação pelo HPV e da sua progressão para o câncer de colo do útero. Usar o preservativo, obviamente, ter um bom sono, uma boa rotina de sono, atividade física e alimentação, e até a suplementação de algumas vitaminas podem diminuir a chance de progressão, porque podem melhorar a imunidade. A gente já tem estudos relacionados aos benefícios do zinco, vitamina D, entre outros, para melhora da imunidade e prevenção da progressão do HPV. Então, claro, vacina é o carro-chefe, mas é bem legal que você sempre aborda todo o estilo de vida como um todo. Poxa, isso muda, isso tem um impacto muito positivo para evitar a progressão do HPV e dessa doença. E uma dúvida também que surgiu no Instagram das minhas seguidoras, que é: quem tá num relacionamento fixo, de longo prazo, também tem que tomar esses cuidados e buscar a vacina? Também, Fê, é isso, sabe? Independente do seu relacionamento. Primeiro, porque você já pode ter sido exposta, e a gente tem dados que mostram também que, mesmo já tendo sido exposta, você diminui a chance de recontaminação por outros subtipos e de progressão da doença, né? E até contaminação de outras regiões. Então, se você já foi exposta, sei lá, o HPV tá ali na região do colo do útero, a gente tem que lembrar que ele não é exclusivo dessa região, que ele pode também estar na região perianal e na região de orofaringe, boca, garganta. Então, vacinando, a gente previne a contaminação de outras regiões e a progressão. Mesmo já estando num relacionamento fixo, isso é bem importante. E mesmo se você já tiver um diagnóstico de HPV, que é o que aconteceu com você já teve esse diagnóstico e mesmo assim você está se vacinando para evitar progressões e futuras contaminações. Ju, eu tô, assim, muito feliz. Eu tô sentindo que eu tô realmente tendo um momento, assim, de missão, sabe? De estar aqui trocando com você. Eu pensei muito antes de vir falar se eu falaria só sobre o HPV em si, né? Trazia as informações, ou se eu trazia a parte da minha história, porque, mais uma vez, é um tabu, é uma coisa que a gente fica com vergonha de falar, mas eu acho que quanto mais a gente naturalizar essas conversas, mais a gente vai ganhar informação e mais a gente vai conseguir se prevenir. Então, também eu queria deixar esse convite aqui para quem estiver nos escutando, para compartilhar com as amigas, para conversarem, né, entre amigas. Eu sei que não precisa fazer um podcast, nem falar nas suas redes sociais, nem expor para o mundo, mas dentro do seu nicho, no seu núcleo, né, trocar com as pessoas ao seu redor, porque até quando aconteceu comigo, eu contei para, assim, 2 amigas da maior vergonha, sabe, com muito medo, assim, ai, gente, por favor, não me julguem, ou não contem pra ninguém, e as 2 olhando assim, elas, tipo, mas eu também já tive, e a outra, eu também já tive, sabe, é uma coisa que, é isso, é muito comum, e a gente não fala sobre, fica tudo debaixo do tapete, e quando acontece com a gente, parece que é único e exclusivo, né, que é um enorme problema. E sim, é uma questão, a gente tem que olhar, a gente tem que cuidar, mas que quanto mais a gente falar sobre isso, mais seguro a gente vai estar, né? Exatamente, é isso. Eu acho que é um ato de coragem seu, de fato ainda é muito difícil,
E um ato de coragem que quebra tabus de fato, que mostra que todo mundo está exposto e que todo mundo pode se cuidar e prevenir e que a gente tem essa obrigação com a gente, né? E eu queria muito te agradecer, Ju, por estar aqui trocando, não só por ser a minha médica, ter me ajudado em todo o processo, mas estar aqui conversando com a gente. Queria agradecer a BIP também por, de certa forma, ter iniciado essa troca, essa conversa. A BIP é a maior empresa de saúde domiciliar do Brasil. Ela vai até a sua casa, né? Então, eu fui vacinada na minha casa. São 3 doses, então também já está programadinho, tudo certinho. O atendimento é muito cuidadoso, tudo muito atencioso mesmo. Eles não cobram taxas adicionais para aplicar as vacinas e os exames. É tudo muito prático. O atendimento, a marcação é tudo digital. Você baixa o aplicativo, reserva o melhor horário para você, né? Uma atendente ou um atendente vai até a sua casa com todo o cuidado do mundo, assim, na hora de entrar, na hora de sair, como cuidar. Uma coisa que me falaram, cuidado, vai doer muito. Gente, não doeu muito, foi super tranquilo mesmo. Eles também têm a abelhinha ali que vibra e também dá uma disfarçada da dor. E eu falei até nos meus stories, dói muito mais você ter as consequências do que essa picadinha que, na verdade, tá te salvando. Então, assim, sem medo, vai fundo, vai tomar assim, investe em você. Eu acho que isso é também a questão dos valores e tudo mais. A gente tem que pensar nisso como um investimento em nós mesmos, porque é um investimento no nosso futuro, na nossa saúde. Então, que a gente consiga se programar para conseguir tá aí fazendo essa nona valente, que é a mais importante, né? Como você trouxe aqui. E é isso, se você tiver mais alguma coisa para adicionar, queria deixar o espaço livre para você falar um pouquinho também de como foi para você estar aqui conversando com a gente e que mensagem final você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos escutando. Eu acho que é importante a gente falar que a vacina do HPV nonavalente é uma vacina que vem de muitos anos de estudo, é uma vacina feita com uma tecnologia muito moderna que não envolve o uso do DNA viral, ou seja, não pode causar a doença, a gente não pode contrair a doença por ter aplicado a vacina. Ainda tem um custo talvez um pouco elevado, mas que é um custo muito menor do que o custo do tratamento das lesões que podem acontecer pelo HPV. E eu acho que a mensagem final que fica é que cada dose que a gente aplica, cada vez que a gente leva informação e conscientiza uma pessoa de que ela pode prevenir através da vacinação, uso do preservativo e rastreamento com exames ginecológicos adequados, é um passo para a gente erradicar o câncer do colo do útero, que é uma doença prevenível e que ainda mata muitas mulheres. É isso. Falou lindamente, Ju. Muito obrigada. Queria reforçar também todo mundo aqui que a gente tem os cupons de desconto da BIP. Estão todos na legenda e na descrição desse episódio. Eu só recomendo que todo mundo entre antes no site da BIP para ver quais cupons ainda estão ativos, dependendo de quando você está nos escutando. Mas que lá você também vai encontrar todas as informações que você precisa sobre as vacinas e sobre a prevenção aí do HPV. Ju, muito, muito obrigada. Queria também agradecer a todo mundo que está aqui nos escutando. Incentivar que vocês compartilhem esse episódio com suas amigas, para que a gente gere mais essa rede de informação, né, e de prevenção, que é muito, muito, muito importante. E também convido, se você quiser deixar algum comentário, ficou com alguma dúvida, deixa aqui no episódio. Quando possível, também peço para a Ju auxílio para responder. Então, a gente vai se ajudando, né? Muito obrigada, Ju, pelo seu tempo. E a gente se vê em consultório, se Deus quiser, só com notícias boas sempre. Obrigada, Fê, pelo convite. Parabéns mais uma vez pela sua atitude corajosa de se expor. E que você possa impactar muitas pessoas. E será um prazer responder as dúvidas das suas seguidoras que você precisar. Bom. Conta comigo. Um beijo, gente, e até quinta-feira que vem com um novo episódio. Tchau, tchau!